Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, esse canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Isso, o meu querido Edson está ali. Estou aqui. Na ponta esquerda, minha ponta esquerda aqui. Ponta esquerda. Isso, ponta esquerda, tá tudo certo? Certinho, tudo ligado aqui, tudo funcionando. Esse é todo o tempo, todo sábado às 19 horas. Isso, curte aí o nosso vídeo. Se você curtir, você nos ajuda a impulsionar o vídeo para mais pessoas. E também você pode comentar o que você tem achado, até o que você vai achar desse vídeo de hoje. E também compartilha aí, porque tem gente que precisa ouvir dessa palavra. E hoje eu tô com um tema aqui que é continuação da semana passada. Lembra que eu trouxe a respeito de um reino, porque nós seguimos um rei e nós lutamos com as armas desse rei contra todo e qualquer inimigo, seja ele a sua falta de discernimento, a sua tristeza, seja ela a sua, sei lá, as coisas da sua vida, as coisas que te deixam ansiosos, as coisas que fazem com que você talvez duvide, que você perca a fé. Os inimigos também físicos, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente talvez, alguém na rua, sei lá, qualquer pessoa. Às vezes a gente sofre algum dano sobre esses inimigos. E os inimigos principais, que são aqueles que na verdade são os reais, que são os inimigos espirituais. Era sobre esses inimigos que Paulo falava naquele trecho. E hoje eu vou voltar, pois 6 armas, 6 coisas faziam parte da armadura que Paulo nos deixou. Mas uma 7ª, que eu não falei no vídeo passado, que Paulo termina com ela ali naquele trecho. Hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase. Eu vou fazer uma retrospectiva das 6 partes da armadura. E essa 7ª parte eu chamei a nossa querida Vivian para compartilhar comigo isso aí. Então, seja bem-vindo aí, Vivian, mais uma vez. Obrigada, Renata. Obrigada, Edson. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem desse vídeo. A gente preparou ele com muito carinho para falar dessa 7ª arma aí, não menos importante que nenhuma delas, né? E pelo contrário, fechando a perfeição do 7. É verdade. E sendo uma arma próxima de nós, né? Mais possível da gente lidar com ela. Eu acho que é a única delas, de todas elas, que realmente a gente tem uma ação efetiva, né? É uma ação nossa. O resto a gente recebe, o resto a gente ganha, né? É mais passivo, né? É mais passivo, essa você é mais ativa, ganha. Né? Essa é mais ativa, do nosso eu. É isso aí. Que suspense, né? Que arma é essa? Que arma? A 7ª arma. O número 7. Quase a 7ª arte aqui, né? A 7ª arte. E hoje, mais uma vez, a gente anuncia pra você que a gente dá início a mais uma palavra. Ajeite seu sofá aí, encoste na poltrona, pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler algumas coisas legais aqui, massa. E eu espero que esse tempo passe pra você como um estalo, de tão bom que vai ser. Deguste dessa palavra, faça bom uso dela. E espero que você medite nela durante alguns dias. Para começar, eu vou lembrar vocês do que a gente estava tratando. Paulo fala assim, Vivian, eu vou tratar diretamente do ponto. Revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto essa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está falando que por conta desse inimigo aí, a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus.
a fim de que podemos resistir firme no dia mau, havendo batalhado. Então, nós temos uma batalha aí, até o final, e que a gente permaneça inabalável, sem retroceder. Hoje esse vídeo vai estar muito bom, não sai daí não, velho. Estai, portanto, firmes, trazendo em toda a cintura aquele cinturão da verdade, vestindo por todo esse lugar onde guardam os seus órgãos vitais a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Esse evangelho protege a gente. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui foram as 6 partes dessa armadura. Mas a 7ª, ele não termina aqui. E esse soldado guarda no fundo da tua alma. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Todos os santos, todos nós. Quanto a mim, quanto a Vívia, quanto ao Edson, quanto aos que estão do teu lado, quanto àqueles que têm a nossa mesma fé. Vocês podem orar por nós, assim como a gente ora por vocês. Orar para que a gente continue fazendo esse trabalho do Senhor. Orar para que a gente permaneça firme, como disse Paulo ali, sem retroceder. E que a gente depois olhe e veja que a batalha foi conquistada com vitória. Pois bem. Deixa eu te comentar uma coisa. A Por gente favor. falou de 6 coisas totalmente físicas, né? O capacete, a sandália, o cinturão, a couraça, o escudo. Você consegue imaginar uma armadura aqui na sua cabeça, né? Tipo, revestindo o soldado ali. E esse 7º item, ele é tão concreto como todos esses outros itens que a gente falou, que a gente veste, né? Então, ele tem tal importância que ele é deixado ali como último item para você fazer a todo tempo, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente entender a oração como algo muito concreto, real. Uma arma tal real. Qual uma espada, né? Tal qual o capacete que você está usando, tal qual o escudo que você está usando. Então ele não é secundário, ou ele não é da sua imaginação, ou ele não é desprezível. Ah, não, eu me revisto de tudo, mas vou deixar a oração pra lá. Quer dizer, enquanto você tá, sei lá, igual ele botou aqui, colocando o cinturão, você vai orando. Enquanto você bota a couraça, você vai orando, né? Enquanto você vai botando toda essa armadura, você já está ali no Espírito, fazendo a conexão, orando e tendo com ele, por você e por aqueles que você sabe que precisam, por nós. Ou aqueles que estão contigo nesse campo de batalha. Aqueles que estão do nosso lado, parceiros. tipo você que está comigo agora aqui. Sim. E para fazer um retorno breve, nós vamos ser bem sucinto, você pode voltar no vídeo do sábado passado, o vídeo anterior a esse. Eu falei um pouco mais sobre todas essas partes. Hoje nós vamos fazer uma passagem rápida por elas, mas eu espero que ela acrescente mais uma vez para vocês. E a gente vai começar falando desses itens. Vamos entender. Eu vou retirar hoje. Ao sábado passado, eu trouxe para vocês todos os equipamentos dos soldados. Hoje eu não vou tratar dos equipamentos. Eu vou tratar só do que eles significam. Paulo começa falando do primeiro equipamento, que é verdade. A verdade. A verdade é tudo que está aqui, dito na palavra do Senhor. Tá certo que a verdade também é você não falar mentira, a gente não mentir para ninguém. Mas não é dessa verdade que ele está falando ali. Eu não mentir é o fruto
de já portar essa verdade em mim. O fruto disso, o efeito de eu ter essa verdade, vai ser eu sempre involuntariamente querer dizer a verdade, todo o tempo. Mas em João 14, versículo 6, a Vivi vai ler pra gente, tá falando um pouco, trazendo para nós a lucidez, o entendimento do que é essa verdade que Paulo se referia ali. É um equipamento. É um equipamento que sustenta a gente, né? É um equipamento... Que é o cinturão, né? Que é o cinturão, é aquele que vai te deixar firme. Que segura a coluna, né, cara? A coluna que vai te sustentar. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois é, né, cara? Pra você ver que em João, discípulo dele, né? Cristo mesmo vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Esse cinturão que eu trouxe para vocês no sábado passado, que ele também ele segura a coluna vertebral daquela época, ele segurava, ele também servia para isso. Cristo é aquele que nos mantém de pé. Ele está falando, eu sou a verdade. Ele mesmo. Em João 8,16, versículo 6, João 8,32, estou perdi tudo aqui, cara. Falei vários versículos, é que eu tô lendo várias coisas aqui. Agora vou falar certo. João 8,32, olha o que ele diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que essa arma, que é o cinturão, porque tudo isso aqui são armas de um soldado que está em combate. São os aparatos todos dele, né? É. Sem um cinturão, um homem não é um homem de Deus. Nem uma mulher de Deus. O cinturão é, se conheceres a verdade, será vitorioso, livre. Ele mesmo dizendo ser a verdade, em outro trecho ele diz, se conheceres a verdade, quer dizer que o cinturão, uma das armas da nossa luta, é conhecer mais a Cristo. Você não vai ficar cativo nunca, né? Pelos seus inimigos. Seja ficar cativo dos seus medos, daquelas coisas que os afligem, às vezes de circunstâncias ou situações que você é colocado. Então veja que essa libertação, a verdade te libertará, ela vai servir para vários aspectos, às vezes emocionais ou até físicos, né? Da nossa vida. Claro, pode ser qualquer. Lembrando que os nossos inimigos é tudo que nos afasta do que é bom, sabe? Tudo que nos tira do que é de Deus, esse é um inimigo de Deus, primeiramente, depois de nós. Afinal, será que uma doença não é inimiga de Deus? Será que uma depressão, uma doença nesse nível que é mais emocional, não é um inimigo? Tudo isso é inimigo. Uma pessoa que sei lá, que não está muito bem e te ataca de alguma maneira. Agressão mesmo, física, a agressão, né? A violência, a falta de segurança hoje em vários lugares onde a gente pode ir. Todas as coisas que são ruins hoje, que nos afastam do que é bom, tudo isso é nosso inimigo. Primeiro é inimigo de Deus e depois são nossos inimigos. Afinal, Deus, Ele quer tudo que é bom, porque Ele é bom. Todas as coisas que advêm dEle são as coisas que nós poderíamos desejar para nós e para qualquer pessoa que está ao nosso redor. Até mesmo para o nosso inimigo, porque no momento que você deseja algo muito bom para o teu inimigo, pode ter certeza que a primeira coisa que Deus vai fazer com que o inimigo faça é olhar a si mesmo. Conseguir ver a si mesmo e dizer, nossa, eu estou cometendo tal coisa. Porque a primeira coisa que aconteceu com o Paulo quando ele se converteu, eu estava até falando aqui com o Edson antes,
foi que ele perdeu a vista, cara. Ele perdeu a visão. No momento da conversão. Quer dizer, ele era cego. Mesmo enquanto via, ele estava cego. E aí Deus literalmente tira a visão dele e ele fica 3 dias cego. E quando ele retoma a visão, ele retoma ela em todos os sentidos. No físico e na sabedoria espiritual, que antes estava perdida. Pode ter certeza que Paulo era um inimigo daqueles homens naquela época. E a primeira coisa que Deus fez foi fazer com que ele enxergasse a si mesmo e se arrependesse muito de todos os atos que ele cometeu, porque ele mesmo entendeu que fazia o que não devia, né? Ele conheceu a verdade, né? Ele colocou o cinturão de Cristo, né? Boa! Ele conheceu a verdade. O segundo ponto que Deus trata é a justiça, cara. É o segundo trecho, segundo equipamento, segundo objeto que ele traz dessa armadura. A justiça de Deus, ela não é uma coisa que você pode conquistar, sabia? É um negócio que a gente não pode adquirir pelas nossas obras, por aquilo que a gente consegue fazer ou não, ou por você ser caridoso, ou por você tratar bem todo mundo, ou por você sempre cuidar de vários ao seu redor. Não. A justiça... Mas tudo isso é muito bom, ainda assim. Todas essas coisas, elas são frutos. Mas adquirir a justiça, ela não pode ser por meio de nós. Porque a gente sabe que adquirimos ela pelo ato de Cristo e não por nós. A Vívia está com um trecho ali que ela vai ler. Quer ler aí, Vívia? Pode ser. Romanos, né? Romanos 5, 17, isso. Os que recebem o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo. Porque é um dom, né? A justiça é um dom que é dado por Cristo por meio do sacrifício. Então, não tem outro caminho de ver a justiça, não tem outra opção diferente de você vestir essa justiça e te proteger, se não for exatamente vendo de quem ela é. Primeiro, ela não é tua. Ela foi dada a você pelo sacrifício que Cristo fez. Então, quando você se reveste dela, você está se revestindo daquele momento lá na cruz, né? Daquela circunstância que te livra hoje de ser condenada. E ao mesmo tempo te encoraja, né? Te protege o seu coração, protege o seu interior, né? Porque a couraça, ela ficava bem nessa região aqui. E se revestir é realmente vestir algo, né? Por exemplo, eles tinham uma túnica branca e eles vestiam ainda a couraça. Então é revestir, né? Você vestia de novo, como se diz, mas nesse caso aí é se revestir de uma justiça dada, né? É a justiça de Deus, não é a nossa justiça. É a justiça dele mesmo, né? É porque se fosse nossa, né? Ia estar tudo esburacado, meio falho aqui, uma lança ia perfurar, ia ser bem fininho. Acho que não ia ser muito bom, A justiça é confusa, né? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. É justo para uns e para outros não, né? Então... Porque ser justo diante de Deus tem a ver com isso que a Bíblia estava falando, né? É um presente de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que é um dom. É dada, cara. Você não precisa preocupar com isso. Você não tem que querer ser justo. Houve um que é justo por nós. E ele deu a justiça dele para nós. Basta receber. E receber faz com que você faça isso que a Bíblia falou. Que a Bíblia falou e que a Vívia falou. Que é, você recebe as armaduras. É isso. Lutar depende de antes receber. Receber. O próximo ponto aqui do ponto que Paulo trata é o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, ele tem a ver com... Engraçado que ali está escrito a proteção do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é aquilo que te protege, é aquilo que deixa você assegurado. Sabe quando você compra um carro novo e aí você não quer sair da... Ou compra um carro, pode ser usado, ou compra alguma coisa que é de grande valor e a gente tem medo,
porque há insegurança no nosso país, e aí existem várias empresas de seguro, né? Seu carro tem seguro, Virgem? O meu tem. Pronto. Porque normalmente quando a gente compra um carro, a gente sai com ele já assegurado, né? Com certeza. Você não sai com ele a ponto de, vou perder esse carro. Não. Porque você quer ter uma proteção diante de um bem. E essa proteção, ela tem a ver com assegurar você. Não é que você está imune às coisas que vão te acontecer. É que se elas te acontecerem, haverá um maior que vai bancar com aquilo tudo. Que vai assegurar tudo aquilo em seu nome. Então você fica tranquilo, descansa. E o Evangelho da Paz, a proteção que está ligada ao Evangelho da Paz, tem a ver com essa segurança. É como se você tivesse assegurado mesmo. Assegurado, como não? Nós estamos. Exato. Por isso que quando você se dirige aos lugares, todo momento que você estiver caminhando, indo trabalhar, voltando para casa ou indo, quando você estiver indo se divertir, quando você estiver indo para um jantar ou numa reunião, ou até mesmo quando você estiver decidindo as suas coisas, ou quando alguém tirar a sua paciência, não tratar você bem, ou todas essas coisas que vão acontecendo nas relações que tem a ver com o id, com o caminhar, com andar na nossa vida, né? Com fazer as coisas diárias. Nesses momentos está escrito que a paz do Senhor, ela guia a gente em nossos corações. Em João 13, 34, versículo 34, está escrito: em verdade, eu vos dou um novo mandamento. Cristo diz que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E desse modo, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Não é meio paradoxal, né? A gente está falando aqui de armadura, de guerra, de combate, e a gente vai colocar as sandálias do Evangelho da Paz? E tudo que a gente falou aí foi segurança, amar uns aos outros. É meio um pouco um contraponto ali, um contrassenso, né? Verdade. Porque mesmo você estando numa guerra, o caminho que você vai trilhar é o do Evangelho da Paz. E a segurança que você vai ter na sua decisão, ela está vinculada à paz de Deus. Então, veja que não é porque você está num combate, numa guerra, que é por ódio, que é por vingança. Isso é muito bom que você está trazendo. Que é por maldade, ou por subjulgar um outro, ou por subjulgar uma situação. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a guerra que a gente conhece, né, por aí afora, que são por interesses. Pois é, né? É totalmente o oposto, né? É essa que é a batalha celestial que Cristo deixou para nós através de Paulo. É uma batalha no reino físico, material, através dos poderes celestiais deixados, que é um tipo de armadura, botando de modo aqui metafórico, né? Até figurado. E a Bíblia está apontando um ponto que é muito confuso para muitas pessoas, porque é uma batalha. De que modo é essa batalha? É isso que ele está deixando claro aqui. Como que é essa batalha nossa? A gente que assumiu fazer parte desse exército. Exército de que maneira? Com túnicas brancas, entendeu? O exército que Guerra pela paz, hein? É uma guerra espiritual que... Cara, é muito doido isso aí que você falou, cara. É porque sempre quando você se vê numa circunstância ali, qualquer guerra, qualquer desavença que você vai ter, se você deixar você mesmo, o soldado sem a armadura de Deus agir, você vai agir totalmente pela emoção, totalmente guiado pela sua carne, né? Agora, se você deixa isso no mundo espiritual agir, você vai ter atitudes das quais você nem se reconhece, você vai ter atitudes, às vezes, que em vez de enfrentar, você vai recuar. E aí alguma coisa muito diferente naquele futuro próximo vai acontecer que vai te surpreender. E você vai falar, meu Deus, como as coisas se encaminharam para a resolução dessa guerra, dessa desavença, dessa maneira. E é aí que encaixa esse lance do exemplo que eu estava dando.
Se você tem um carro e você tem um seguro, e depois você vai e deixa o carro lá e o carro volta novinho, consertado, tudo resolvido. Nem só o seu, às vezes o seu e o de terceiro. E aí você ficou bem tranquilo, às vezes ele dá até um carro reserva. Você fica ali. Quer dizer, as coisas se resolvem em paz, cara. As coisas já estão todas asseguradas. Exato. E você, muitas vezes, não vai compreender todas elas. Não vai, só vai receber depois. Em Colossenses 3,15, Edson, Colossenses 3,15 está dizendo assim: seja a paz de Cristo juiz em vossos corações. Exatamente colaborando com isso que você está falando, Vivi. Tendo em vista que foste convocados para viver em paz. Quer dizer, no momento que você tratar que a paz, realmente, o evangelho, que ele é a tua proteção, é a minha proteção, quando a gente calçar o evangelho da paz e andar por meio dele, essa é a nossa batalha. A gente vai guerrear com as armas completamente opostas às que o mundo nos traz. E isso é que é a visão de Deus aqui para nós. Sabe aquela decisão que às vezes você tem que tomar? Nossa, será que eu vou pelo caminho 1 ou 2, A ou B? E aí você fica na dúvida, e aí você se sente angustiado, você não sabe o que decidir, você não sabe o que fazer. Se nessa hora você estiver calçando o evangelho da paz, a hora que você olhar para o caminho 1 e não sentir paz, e não sentir a paz de Deus, você não vai caminhar. Você não vai ter certeza de que aquilo é o caminho seguro. Aí se você analisa o B pela essa mesma perspectiva do evangelho da paz, você sentir paz no seu coração, como um juiz decidindo para onde você vai. Um árbitro, né? Um árbitro dizendo assim, é por aqui ou por aqui? É falta ou não é falta? É certo ou é errado? E você sentir a paz naquele caminho, aí você vai. Calçado seguramente, firmemente, né? Protegido. É aí que tá todo o segredo de todas as coisas que a gente tem descoberto estudando essa palavra. E tudo depende, muitas coisas talvez depende do próximo item, que é o escudo. Mas que aqui eu vou dizer para você, é a fé. A fé, em João 6,33, ele está falando assim para aqueles homens: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Aquele que comer de mim não voltará a ter fome. Mas em Romanos 10:17, ele está falando, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a boa nova. A boa nova da palavra de Jesus. O que é a fé, senão... A fé é algo que vai te ser nutrido, dado, no momento em que você come do pão. No momento que você aprende de Cristo, que você absorve dele. Mas é importante que eu pratique aquilo que eu tenho ouvido, porque aquilo precisa se tornar real na minha vida diária. Então, no momento que eu estou lendo, conhecendo, vendo dele, tudo que ele falou, quando você estiver de frente às suas questões, como a Vivi acabou de dizer ali, como Colossenses disse aqui agora, se o árbitro das decisões é a nossa paz, eu preciso andar por esse lugar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve, você medita nela, fica com ela. Quando as coisas vêm, você toma uma decisão baseada no que você tem pensado. É como um soldado bem nutrido, né? Então ele precisa ser alimentado com esse pão. E esse pão vai dar sustento ao corpo dele, para que ele possa caminhar nesse caminho que a gente acabou de dizer aí, revestido do Evangelho da Paz. Então, ele precisa ser alimentado. E a gente come todo dia, a gente se alimenta todo dia. Então, a fé
que ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, a fé vem por se alimentar todo dia da palavra. A palavra é esse pão da vida, que é o próprio Cristo, que ele disse mesmo, eu sou o pão da vida. Então, quando você conecta isso, é como você pensar assim, não, eu preciso tomar café, almoçar e jantar. É a mesma coisa. Sim. E se não houver, por exemplo, isso que vocês estão fazendo agora, isso que a gente está fazendo aqui agora, que é falar dele para vocês, e vocês aqui absorvendo, se você tiver com a tua Bíblia aí, melhor ainda, vai ali, pesquisa, vai ali e olha o que a gente está falando aqui, os versículos, vai ali, lê junto com a gente, acompanha. No momento que você está fazendo isso, a sua fé, ela está sendo nutrida, alimentada. Ali a sua fé está aumentando de volume, sabe? E o próximo item é salvação. E capacete da salvação, né? Capacete, é algo que está em nós, nessa região, né? Engraçado, que ele usa como sendo um capacete, dando pra gente o local onde importa que você entenda o que significa essa arma. Salvação em Efésios 1:13. Igualmente, vós, nós, todos, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A salvação é um negócio que também é dado a nós. Ao ter ouvido o evangelho um dia, você se lembra desse dia. E ao mesmo tempo, crido, naquele momento, você foi selado. Um dia você foi selada, Vivian. No dia que você creu nessa palavra, ouviu e creu, pode ter levado alguns dias. Você pode ter ouvido mais de uma vez, mas um dia aquilo bateu e você recebeu um selo como garantia de uma herança. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. É o que está escrito em Efésios 1:13. Em Romanos 8:16, Vivi, eu acho que você está marcado aí para você ler. Lê aí pra gente. Tô nele. Aí, ainda para complementar, diz assim: o Espírito dá testemunho com o nosso Espírito. O Espírito Santo dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, a gente pertence, né, a essa família, né? Cara, você, quando é selado dessa maneira, o Espírito dentro de você vai confirmar isso. Ninguém precisa te falar. O próprio Espírito, ele está dizendo ali que ele vai testificar, confirmar, dar a gente a garantia. Você vai ter certeza. Tenha um tempo com esse Espírito aí, porque é ele que bate o sininho lá dentro, te confirmando isso aí, entendeu? Você sabe para qual luta você está lutando, de que exército você pertence e filho de quem você é. E que capacete você está usando. Exato. E o capacete, ele guarda a sua mente, né? Ele protege o seu pensamento, a sua forma de primeiro se conectar com as coisas. Você se conecta primeiro com o pensamento, né? Você pensa naquilo, você imagina aquilo. Então é o primeiro ambiente de... É uma cabeça blindada, né, velho? É o primeiro ambiente de construção ou de destruição também, né? Uma coisa muito legal que um dia até você tinha me mandado, Vivian, esse versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Quer dizer, é Deus mesmo que mantém a gente salvo. Foi. E aí está dizendo, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o teu Espírito em nossos corações como garantia. Tá vendo que nem isso não é a gente? Estou aqui em Cristo. Eu me mantenho firme aqui. Não é você que faz isso, né? Cara, não isso é muito nem bom. Isso é nosso. Melhor ainda, porque se fosse a gente tava perdido, entendeu? Se fosse depender de nós, a gente não estaria lá, nessa posição. Então, que bom que é Ele que nos mantém firme em Cristo. Todas as coisas. E o último que a gente tratou na semana passada foi o Espírito
que é a palavra de Deus. Eu li para vocês o trecho lá, onde Cristo está contando para eles do final dos tempos e dizendo: não tenham medo, mesmo quando você estiver de frente para o teu inimigo. Porque na hora que você precisar, as palavras não virão de você mesmo. Eu, como o Espírito que porto a verdade, virei até você, te darei sabedoria e as palavras certas, para que quando você falar com o teu inimigo, ele não consiga nem sequer te contrariar. Que ele seja colocado no seu devido lugar. Engraçado, né? Porque isso é a representação da espada, né? A mesma espada que Cristo porta no Apocalipse, que sai da boca dele como uma lâmina de chamas, né? É, sim, sim. Então... Que é o que é toda a arma, né, cara? A arma fatal de Deus. É essa, né? É a do Espírito, né? Que é a palavra mesmo. Que é como se pronuncia coisas que têm poder. De palavras. E ele está dizendo que isso não pode ser de nós. Isso é uma obra sobrenatural. É uma coisa que ele mesmo vai vir no momento certo, na hora certa. Que você estiver precisando, tenha coragem. Fique de frente, como uma sentinela ali posto, como um soldado com tudo posto, todas essas armas. E se precisar, ele virá e falará através de você. Porque a única, ali você bem frisou, é a única parte da armadura que realmente você vai contra o seu inimigo. Porque o resto é só para te proteger. O único que ataca é esse, né? Que é a espada. Todos os outros 5 são para proteção. O que ataca? É o próprio Espírito, não é a gente. Não é a gente querendo ir lá falar com o nosso inimigo. Não é a gente querendo se colocar ali e falando o que a gente acha. Não, mas isso deve partir do próprio Espírito. Isso aí, meu irmão, é só vivendo. E teve um homem aqui nesse livro que viveu isso aí. E a gente também vive isso em guardada proporção em muitos momentos. Sim. Mas hoje a gente veio para falar desse último tópico, que eu acabei não falando semana passada e a Vivi veio compartilhar isso comigo hoje. Paulo conclui dizendo, para finalizar, ele fala: irmãos, Efésios 6, versículo 18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, humildemente, com muita insistência, e por todos aqueles que estão com você. E houveram grandes homens aqui nessa palavra que tiveram esse tipo de comportamento. E a gente até vai citar alguns exemplos agora. Por exemplo, Vivi, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o que é muito legal é que tem um rei, e esse rei tá sofrendo um combate de exércitos inimigos. Para contextualizar para vocês. E ele tá numa situação muito complicada. E aí vamos ver como é que ele resolve esse problema. Muito bom esse, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler um trechinho bem rapidinho aqui para vocês. Olha para você ver. Depois disso, aquelas coisas que aconteceram anteriormente, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, esse monte de itas aí, cara, que fica atrás de nós, entendeu? É os não sei que itas, os desempreguitas, os doenzitas, os inimiguitas, esses itas aí. Decidiram atacar o reino desse rei aí, que se chama Josafá, se chamava. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá exclamando. Quer dizer, Josafá teve pessoas que vieram antecipar a informação. Josafá é o rei de Israel dessa época. Só para vocês situarem aí. Grande multidão vem contra ti, esse cara falou para Josafá. Eles estão vindo de Edom, do outro lado do Mar Morto.
Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu buscar socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Javé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Cara, olha pra você ver. O cara tá sofrendo um ataque, mano. Desses itas aí, todos que a gente tem na nossa vida. E aí você acha que ele sendo um rei, com um exército, tropa ao dispor dele, ele ficou na boa? Tá escrito: sentiu grande medo mesmo. Grande medo não é um medo, não. É um grande terror. Cara, eram muitos itas juntos, né? Meu Deus do céu. E mais pra frente aqui ele fala: meu Deus, esse exército aí é muito maior do que o nosso. A gente não tem condição de combater esses caras não, ué. E aí ele nesse percurso aí, a única coisa que ele sai pra fazer é exatamente a arma que Paulo deixou por último. A oração. Ele a jejua, súplica. Insistente. Humilde. Mas ele não vai sozinho, mas não. Ele é rei, mas ele era humilde. É verdade. Ele estava no comando, mas ele era humilde. Ele podia sabia. Dar todas as ordens, mas ele foi humilde. Ele sabia que, na verdade, ele era igual qualquer um, né? Que ele dependia. Ah, mas tem uma galera aí que não é rei, não, e acha... Que tem o rei na barriga, né? Exato, e que não é nada humilde, não. Mas esses caras aí, cara, eles eram... real. Aí você vê que o cara cria mesmo, né, vai? Claro. Porque é uma batalha real ali, né, mano? Tipo, não é uma coisa... Só um problema que a gente tem que vai passar e tudo. Não, é uma batalha ali de vida ou morte. E o cara sai pra orar. Isso parece loucura. Às vezes pode parecer loucura pra você. Você com um problema ali, você tem que pagar uma conta. Não, mas como que eu vou orar? O negócio vai chegar aí dia 10, dia tal. Cara, meu irmão, era nesse lugar que Josafá estava. E ele escolheu orar. Mas ele não foi sozinho, Vivian. Às vezes a gente precisa compartilhar, meu irmão, com quem é da tua fé e falar assim: ora comigo aqui nesse problema aqui que eu não tô dando conta, não. Reza por mim, né? Me ajuda. Me coloca nas suas orações. Eu preciso. A gente precisa. Até porque a gente é um corpo, cara. Sabe? E... todo mundo orou junto. Eles foram para um templo. Josafá fez várias orações, até de promessas que Deus faria àquele povo. E aí, frente a uma plena destruição, talvez, ele falou: Senhor, lembre das suas promessas quanto a nós. Fez com que Deus... como se Deus tivesse esquecido, né? Mas próprio Paulo fala para suplicar, né? Não é do tipo assim, você faz a oração para Deus assim... Tipo, já fiz umas assim, por isso que eu tô falando aqui, tá? Tipo, Deus, você sabe o que eu preciso, o que eu quero, você me conhece, então faz aí. Poxa, difícil, né? Ele espera de você justamente isso. Olha, lembra que você me falou tal coisa? Eu sou consciente daquilo que você me prometeu. Eu sei quem você é. Eu sei que você pode me dar. Olha, eu sei que eu não mereço, mas eu tô precisando. Eu fico assim, eu fico triste, eu fico com medo, eu fico aterrorizado, isso me faz mal. Lógico que ele sabe tudo isso, mas ele quer uma relação contigo. Ele quer saber que você sabe quem ele é e ele quer que você diga quem você é pra ele, sabe? Por isso que súplica, pedir humildemente, isso quer dizer que você tem uma pessoa próxima. Você vai ser assim com alguém que você nunca viu na vida? Não vai. Que jeito você vai suplicar alguma coisa pra alguém que você nunca viu, que você não tem nenhuma intimidade? Isso aí você faz pra pai e mãe, ainda mais que você é adolescente. Ai, mãe, por favor, me dá um dinheirinho pra sair. Né? Então, essas coisas fazem com que você tenha uma proximidade. E falar e se colocar naquela posição, acho que não é à toa que está escrito ali em Paulo. Continue orando com insistência, com humilde insistência. No versículo 12, ele está orando e ele fala assim: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles?
posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso de hitas, vem nos atacar, no caso, eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Isso é bonito demais, né, cara? Uhum. O cara, em pleno desespero total, confessa que o que está vindo contra ele é muito maior do que o que ele esperava, que ele não sabe o que fazer, sendo ele um rei, e nós estamos nessa posição durante muitos momentos da nossa vida. Direto, né? Não sabe o que fazer, você está em desespero, ele está com medo, desesperado, sem saber o que fazer, o problema está chegando mais perto dele, e ele fala humildemente isso ao Senhor: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam. Putz, cara, é muito bom isso aqui, né? É muito bonito. Em plena oração, ele tá ali orando, man. E aí tem um cara ali que é um dos profetas escolhidos de Deus. O Espírito de Deus manifesta-se nesse cara naquela hora e revela isso aqui para aquele rei: não temais. Sempre isso, né, cara? Não tema. Primeira coisa, né? Sempre tem essa frase abrindo um monte de passagem. Como um pai mesmo, né, cara? É. Tipo assim, não tema, cara. Eu tô aqui com você. Como se ele estivesse te abraçando, né? Nem vos assusteis, ele tá falando, por causa dessa grande multidão, por conta desse grande problema que se dirige contra você. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei, ele fala, contra todo o mal. Eis que eles, subindo pela ladeira Giz, e os encontrareis. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Giz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto Jeruel. O Senhor tá dando um endereço de CPF para onde eles vão. O Senhor falou: vou descer, e eles estão nesse lugar aqui, e vocês vão lá, de frente a eles, nesse lugar. Sabe por quê? É, mas nessa hora que você tem que pôr a armadura, né? Senão você não se sustenta lá sem o seu cinto, não, né? Isso aí. Pô, você sabe que é uma multidão. A galera vai te massacrar. O problema é grande. É grande. E aí Deus fala: mas você vai lá, tá? E eu vou descer lá também, mas você tem que ir. Aí você fala: ai, meu nossa, beleza, põe tudo Como que eu aqui, vou? né? Veste o trem ali e fala: putz, mas eu vou ter que ir. Então, mais do que nunca, você tem que estar com o seu cinturão firme ali pra te sustentar, né? Mas a primeira coisa que ele disse é: não tema, mesmo estando diante do maior problema. Sabe por quê? Ele vai concluir agora. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã e vai encontrar esse problema, Tem que crer, né? esse exército. Ele disse: não tereis que lutar essa batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento. É isso que ele está dizendo, velho. E veja se não é exatamente o que o Paulo estava escrevendo pra gente em todas essas coisas. Se esse episódio não está revelando completamente o que Paulo quis ensinar pra gente em todos esses versículos de Efésios aí, cara. Como que luta, o que que se faz numa luta. Isso aqui é sensacional demais. E aí sabe o que que eles fazem? Ó, eles vão ao romper da aurora do outro dia, eles vão para aquele endereço e CPF. E aí Josafá, que é o rei, faz uma oração antes e fala: não temam, ele está com a gente. Ele é encorajador daquele povo, ele crê naquela palavra. E aí ele fala assim, ele dirige alguns daquele exército para ficar à frente, sabe fazer o quê? Para cantar louvores. Enquanto eles estavam indo, quando começaram a cantar,
e dá louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, os moabitas, os guerreiros, taraná, taraná. Todos os itas. Todos os itas, os homens começaram, eles ficaram atordoados de um jeito que eles começaram a brigar entre si. Assim que os homens de Judá chegaram naquele CPF, no posto onde Deus tinha mandado eles irem ver, eles observaram o imenso exército do inimigo ao chão. Quando eles chegaram lá, tudo já estava resolvido antes que eles imaginassem. Confiaram, né? Que doideira, né, Vivi? Confiaram e fizeram o que foi pedido, né? Isso aqui é obra sobrenatural, entendeu? Tu quer viver isso? Eu quero, cara. Tô buscando a isso todos os dias na minha vida. Todos os dias. Sem cessar. Orando, como diz Paulo, orai todo o tempo em espírito. Porque essa é a fórmula mágica da vitória de todas as batalhas, né? Porque você não tem chance de perder, né? Não tem chance de ser massacrado, por mais que o exército seja maior, por mais que você não tenha forças suficientes para lutar contra. Porque nesse caso eles nem chegaram a lutar. Então é vitória certa. E calha exatamente com aquilo que você abordou, Vivian. Que luta é essa? A nossa luta é de outro jeito. A nossa luta é com outras armas. A nossa luta, ela exige pouco. E ele ainda diz, quando você está perante a isso, não temas, nem vos assusteis. Essa batalha não é tua. Essa batalha é minha. E Cristo disse, vocês ficarão com medo e terão aflições, mas eu venci o mundo. Boa. Ele mesmo venceu. Boa. Sempre. É isso aí. É isso aí, cara. Acho que fecha tudo com eu venci o mundo. Esses dois vídeos que a gente fez a semana passada e esse merece um aprofundamento nosso. Seus, nosso, aqui. Porque Deus está dizendo coisas muito poderosas ali para todo cristão, para todo aquele que realmente viu a verdade. Depois que você viu esse reino celestial, é muito difícil agora lidar com o mundo sem ele. E a gente está reunindo aqui coisas que são tesouros preciosos, verdades infindáveis, como posso dizer, verdades que não se racham, que não acabam, que são eternas. Imagina, são coisas sólidas. Inabaláveis, né? Inabaláveis. E é nesse lugar que todo cristão tá de pé, firmado. Essa é a rocha. Quer dar mais uma palavra aí, Vivian? É isso, cara. Já fechou com a rocha. Fechou com a rocha. Fechou com a rocha. Ai, pra terminar aqui com boas risadas, então, a gente deseja pra você uma boa semana, que você consiga meditar sobre essas palavras um pouco mais, busque sobre elas, não só o que a gente deu pra vocês, que foi um pouquinho, mas tem tantas verdades aqui pra gente ainda botar de molho e desfrutar. Refletir, digerir, né? Amassar e colher mais sumo daquilo. Mas isso é bênção, isso é graça. Com toda certeza, você agora está pronto para uma batalha. Porque você acabou de colocar uma armadura que é impenetrável. Ela é inabalável. E ela dará para a gente a coragem, mesmo nos momentos mais difíceis. Você vai ouvir lá no seu fundinho dizendo, não tenha medo. Até sábado que vem, Edson. É nóis.
às 19 horas aqui de novo. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Um bom fim de semana, uma boa semana para todos e até a próxima. Esse é o canal que diz pra você que Deus é bom Todo o tempo. Tchau pra vocês, valeu!